Será que a Bíblia é o primeiro e o único livro mais antigo do mundo sobre religião? O que vocês acham? Exemplo, aqui nós temos o papiro de número 1. Dá para ver aí? Dá, né? No Data Show. Esse papiro de número 1, deixa eu minimizar, ele contém apenas Mateus 1, do 1 ao 9, versículo 12, e do versículo 14 ao 20. Dá para ver de qual século ele é? Terceiro século depois de Cristo. Ele foi encontrado no Egito. Hoje ele está na Universidade de Pensilvânia, tá? E no Museu de Arqueologia e Antropologia no Egito. Ele é da coleção A Bibliografia de Grenfell e Hunt. Ele é tido como papiro de número 147, número 2. A bibliografia vem de José Callaghan. A numeração do papiro é papiro de número 1, dentro do estudo da papirologia. Então, o que acontece? Eu tenho um papiro, então, que é esse aqui, que ele contém apenas Mateus, capítulo 1, até o versículo de número 20. Nós não temos o papiro de número 1, primeiro papiro descoberto, que contém todo o Novo Testamento. Ou contém apenas isso. O papiro de número 1 só contém isso. Esse é do terceiro século. Vamos ver qual é o papiro mais antigo, aí vocês vão entender todo o raciocínio. Então, o papiro de número 1, ele é do terceiro século. Isso depois de Cristo. Vamos ver outros papiros, para vocês entenderem a história que se chama a Bíblia hoje. Agora nós temos o papiro de número 4, 64 e 67. O papiro de número 4, 64 e 67 são os papiros que contêm o Evangelho de Lucas. Mas olha quantos capítulos ele apenas aborda. Lucas capítulo 1, versículo 58 e 59, depois ele vai para o capítulo 1, versículo 62. Aí do 62 vai até o capítulo 2, versículo 1, versículo 6 e 7, capítulo 3, 8, 4, 2. Ou seja, você tem todo o Evangelho de Lucas nesse papiro? Não. Qual século que é esse papiro? Segundo século. E a probabilidade é que ele é de mais ou menos de 150 a 175 depois de Cristo. Então nós temos até agora uma probabilidade que o papiro 4, não é isso? Papiro 4, ele venha mais ou menos com a probabilidade que não é certeza. Vamos colocar aqui, essa probabilidade. 150 depois de Cristo. Por enquanto, é o papiro mais antigo. Por quê? Se realmente, conforme diz os historiadores, os grandes teólogos, Jesus tenha morrido em 33 depois de Cristo, e Mateus, e os outros discípulos, ou apóstolos, tenham escrito em meados de 50, 60, e o último livro dizem que é o Apocalipse, foi escrito em 98, aí vem a pergunta, de 98 até 150, dá quantos anos? Ou de 100, vamos arredondar para 100, dá 50 anos, não é isso? Aí vem a pergunta, e onde está esse papiro dos anos 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120? O mais antigo, de probabilidade, é 150. Só que a maioria acredita que ele é de 200 depois de Cristo. Ou em outras palavras, se Mateus escreveu o Evangelho, onde está o papiro de Mateus? Cadê os papiros? Todos. Se eu escrevo algo, se eu escrevi em 60, qual é a lógica? Que alguém copiou o papiro de Mateus, e o mais tardar uns 10 anos, em 70, ou 20 anos, 80, teria que ter existido essa cópia. Mas as cópias mais antigas não é do Novo Testamento, nós estamos vendo apenas de algumas passagens de Lucas, é de 150. Mas vamos continuar o raciocínio. Papiro de número 5 contém o Evangelho de João, e ele é do terceiro século também, já de 300 depois de Cristo. E não contém todo o Evangelho de João, contém apenas aqueles capítulos que vocês estão vendo. Em resumo, senhores, não existe papiro mais antigo do que 150 que contenha todo o Novo Testamento. Não há. Aqui eu estou trazendo fundamento para vocês. Achados arqueológicos. Não existe. Olha a condição dos papiros. Olha para vocês terem uma ideia. É isso aqui, todo fragmentado.
Os papiros vieram assim, ó. Existem até hoje assim. Até hoje. Esse papiro está em London. Está na Inglaterra. Esse papiro está na Inglaterra. Está ali. A numeração dele, a catalogação dele. Aí vem a pergunta: como que a Bíblia surgiu? Se por regra primária o Novo Testamento tem que vir dos papiros. Como que surgiu o Novo Testamento se não existe papiro completo de todo o Novo Testamento? Uma boa pergunta, né? Como que surgiu? Se não existe, cientificamente não existe. De onde? Tá, vamos chegar lá. Na verdade, os papiros, não existe nome do seu autor, nome dos seus autores, são anônimos. Na verdade, isso com o passar do tempo foi atribuído nome aos papiros. Ou seja, o que nós temos na Bíblia hoje, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, isso são nomes atribuídos a esses autores. Na verdade, não existe o papiro com o nome Mateus, Marcos, não, isso não existe. Isso foi dado posteriormente, papiro. Então, resumindo, nós não temos papiro completo do Novo Testamento, não existe. Aí existiu o códice, que foi falado do códice. Vamos ver um códice de João 5, versículo 4. Deixa eu ver se é João capítulo 5. Isso, seria o versículo 4, 3 e 4. Olha o que acontece no códice. Ó, eu vou vir para o versículo 3. Aparece o códice, certo? Está aparecendo o códice aqui, não está? Agora vamos ver o versículo 4 no códice, o que acontece? Esse é o versículo 3, começa aqui. Olha onde que vai parar. Vai parar qual versículo? 5. O versículo 4 não existe nesse códice. Isso é o códice. Esse que vocês estão vendo ali chama-se Códice Sinaítico. Esse Códice Sinaítico, ele é do século... Aqui, ó. Sinaítico porque ele foi descoberto no Sinai. E vocês vão vendo esse códice, letra maiúscula, como eu falei. Agora, olha o que existe nesse códice aqui, só para vocês terem ideia. Está meio que apagado aqui, ó. Vocês estão vendo essas letras pequenininhas? Isso aqui é uma letra menor, isso aqui é um ômega. Isso aqui é a letra menor. Isso daqui é acréscimo no códice. O que você olhar no códice e ver de letras menores, igual isso aqui apagado, esse sinal em cima, é acréscimo. Esse Ozinho aqui é um acréscimo, esse Czinho aqui é acréscimo, esse U aqui é acréscimo, esse I pequeno é acréscimo, isso aqui é tudo acréscimo. Ou seja, até os próprios códices que contêm todo o Novo Testamento, eles foram mexidos, foram alterados. Na verdade, o códice existe chamado de palimpsesto. O que é um códice palimpsesto? É quando o seu couro era raspado e inseriu uma nova escrita em cima. E às vezes o copista, quando ia reescrever em cima daquele códice, às vezes não conseguia decifrar que letra que estava ali anteriormente. Ele acaba colocando uma letra que ele supõe ser a escrita correta. Aí quando chegou outro copista, que ele viu que está nítido, não, a escrita é essa. O que acontece? Você acaba adulterando um manuscrito que até então era uma cópia fiel. Então o próprio códice que é completo, mesmo assim, esse aqui é o Códice Sinaítico. Existe também o códice, esse é um deles, o Códice Alexandrino, esse é o Códice Alexandrino, todo estado fragmentário aqui, ó, da escrita. Existe também as suas inserções de informação. Aqui eles tentaram corrigir algumas consoantes do códice, onde estava meio que fragmentado. E por aí se vai. Olha a bagunça aqui, ó. Aqui. Só qual é a diferença desse códice aqui? O Códice Vaticano era o códice mais antigo, que é do século IV, e até então não existiu o Códice Sinaítico. O Códice Sinaítico foi descoberto em 1800 e alguma coisa. E o Códice Vaticano, ele é do século IV, ele vem desde o século IV, esse códice. Depois vem o Alexandrino no século V. Depois, em 1800, que se descobre o Códice Sinaítico, que ao comparar o Sinaítico com o Códice Vaticano, se viu as diferenças que existem entre eles. Vamos fechar o raciocínio aqui, agora. Então, nós temos o papiro mais antigo, que data de quanto?
150, que contém apenas alguns capítulos de Lucas. Aí nós não existe papiros completos concernente ao Novo Testamento. Aí surge o códice completíssimo com todo o Novo Testamento no século IV. Aí vem a pergunta: como que os códex conseguiram chegar completos no século IV, se não existia papiro completo? Como? Como que os códex conseguiram chegar completo, contendo todo o Novo Testamento? Ou seja, se o códex, a cópia dele tem que vir dos papiros, que é o material mais antigo que registra o Novo Testamento, e os papiros mais antigos é de 150 e não contém todo o Novo Testamento, e todos os papiros não contêm todos os capítulos e versículos concernentes ao Novo Testamento, da onde esses códex conseguiram vir completos contendo todo o Novo Testamento?